Muito bom dia a todos. Muito obrigado à secretaria. Agradeço aí já a Danila e a Camila, que providenciaram aí toda a nossa infraestrutura para a realização desse evento. Muito obrigado a todos os que estão aqui presentes. Agradeço em nome do nosso presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, a nosso convidado, Dr. Eugênio Coutinho Ricas, delegado da Polícia Federal e atualmente adido da Polícia Federal em Washington. Agradeço também a presença do nosso querido Dr. Ricardo Bento, membro da Comissão de Direito Administrativo da nossa seccional, e teremos uma oportunidade de traçarmos aí alguns debates, né, sobre alguns temas que são bastante relevantes neste momento excepcional em que nós estamos no combate ao Covid-19. Mais uma vez, a questão relativa ao combate à corrupção aparece, né? Então, é salutar esse momento que nós teremos aqui. Então, gostaria de avisar a todos os nossos participantes que a programação será da seguinte forma: essa breve apresentação. Então, logo encerrada essa breve apresentação, haverá uma abordagem com o nosso convidado, Dr. Eugênio Coutinho Ricas, acerca para que os participantes possam ter clareza acerca das atividades profissionais que ele realiza. Essa abordagem será conduzida pelo Dr. Ricardo Bento. Na sequência, passaremos a um panorama inicial sobre a questão do combate à corrupção, sob a perspectiva da Constituição Federal. Na sequência, considerações sobre o tema da perspectiva infraconstitucional. Perspectiva constitucional, Dr. Ricardo Bento. Perspectiva infraconstitucional será pela minha própria pessoa. Subsequentemente, passaremos à coleta das questões dos participantes e passaremos, então, às considerações finais. Gostaria de registrar, portanto, que os participantes que queiram já podem, desde já, utilizar ou o painel do chat ou o painel do bate-papo para já registrarem, a partir do início já das apresentações, quaisquer perguntas que tenham, que serão respondidas ao final. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, muito bem-vindo, doutor Ricardo, doutor Eugênio Coutinho. Por favor, doutor Ricardo Bento, à disposição. Bom dia, nosso presidente, doutor Ronaldo José Andrade, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Eu peço sua permissão inicialmente para cumprimentar o nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva Santos, nosso digno presidente da Seção São Paulo. Cumprimentar o doutor Ricardo Luiz Toledo dos Santos Filho, nosso vice-presidente. Apresentar aqui o nosso abraço fraterno ao doutor Fabiano Dias Cabral, que é o presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Espírito Santo. É o digno amigo, o qual tive a oportunidade de conhecer o doutor Eugênio. Felicitar todos os nossos participantes da comissão e demais integrantes dessa reunião. A oportunidade de discussão de corrupção é um tema incessante, é um paradigma constitucional. Nós nos inserimos nesse contexto atual de pandemia, um tema de instabilidade, onde, independente da dor que todas as sociedades dos rincões mais distantes do mundo vivem, nós temos observado que a corrupção, que poderia ser uma condição a ser afastada, e observando a saúde pública, alguns agentes eles não têm essa sensibilidade de entender o momento delicado que a sociedade vive. Então, eu queria agradecer a presença do Dr. Eugênio Coutinho Ricas, que é um delegado da Polícia Federal com uma atividade destacada. O Dr. Eugênio vai fazer a sua apresentação, mas eu peço aí a sua permissão para antecipar. Dr. Eugênio é adido da Polícia Federal, da Embaixada de Washington, prima, como todos os integrantes da Polícia Federal, com destaque e preparação, com afinco à profissão, com seriedade, com honestidade, que muito honra a OAB São Paulo com a sua presença. E eu queria, doutor Eugênio, iniciar algumas breves perguntas, sempre perguntas para que possam
e enriquecer a nossa atividade e a nossa abordagem aqui nesse evento. Doutor Eugênio, qual é a atividade do ADIDO, da Polícia Federal, junto à Embaixada de Washington? Qual é o seu espectro de atuação? Porque eu acho que é um tema relevante e poucos têm essa profundidade e a importância e o relevo dessa atividade do ADIDO da Polícia Federal. Então, eu passo a Vossa Excelência apresentando aí nossos agradecimentos em nome do nosso presidente e podendo ouvi-lo nessa questão inicial, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer desde já essa oportunidade ao Dr. Ronaldo, presidente desta comissão. Agradecer, Dr. Ricardo, muito me honrou com esse convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse bate-papo junto à OAB São Paulo. A OAB como um todo é uma das instituições mais importantes aí na defesa da democracia, na defesa dos instrumentos que propiciam um combate efetivo à corrupção. Então, poder estar aqui debatendo com integrantes da OAB e ainda mais se tratando de OAB São Paulo, realmente é uma alegria muito grande para mim. Agradeço muito. Cumprimento o presidente da seção da OAB São Paulo, Dr. Caio. Um cumprimento especial também ao meu irmão, Dr. Fabiano, que é o presidente da comissão da OAB, de combate à corrupção da OAB do Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Meu nome é Eugênio Ricas, né? Para quem não me conhece, eu sou delegado de Polícia Federal há 17 anos. Antes de ser delegado de Polícia Federal, eu fui por um ano delegado de polícia no estado do Mato Grosso. Antes disso, cheguei a advogar por 3 anos. Sou de Belo Horizonte, então advoguei por 3 anos em Belo Horizonte. Já fui lotado em vários estados. Minha primeira lotação foi na Bahia, depois Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais. Depois de Minas Gerais, eu cheguei a ficar cedido para o governo do estado do Espírito Santo durante 5 anos, período em que eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Justiça, liderando a administração do sistema prisional do Espírito Santo, que, muito embora seja um estado pequeno, tem uma das maiores populações carcerárias do Brasil. A gestão dos sistemas prisionais do Brasil, na minha visão, é uma das gestões mais complexas que existe e por todos os sentidos, né? Cada secretaria de administração prisional é como se agregasse ali uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde, uma secretaria de segurança e lidando o tempo inteiro com vidas encarceradas, então extremamente complexa. Isso me deu uma visão de gestão importante. Sou muito grato a esse período que eu fiquei lá. Em seguida, fiquei por 2 anos à frente da Secretaria de Controle e Transparência, também do Governo do Estado do Espírito Santo, que me deu uma visão privilegiada da prevenção à corrupção. Não é? Eu já era delegado de Polícia Federal há alguns anos, já tinha trabalhado em muitos casos de combate à corrupção, mas a possibilidade de trabalhar no controle interno do Estado agregou uma visão maior ainda, muito mais ampla, de como pode ser, de quão efetivo é o combate à corrupção na sua raiz, na sua prevenção. Depois que a Polícia Federal precisa atuar, depois que o Ministério Público precisa denunciar e a Justiça precisa condenar, a vaca já foi para o brejo, o dinheiro já foi embora, e aí é muito difícil, principalmente com o arcabouço legislativo brasileiro, nós corrermos atrás do dinheiro que já foi perdido. Ao final da minha missão no governo do Estado do Espírito Santo, eu fiquei por um tempo em Brasília como diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, uma das missões mais desafiadoras da minha carreira. A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, ela é responsável por administrar, por coordenar todas as investigações da Polícia Federal, desde o mais simples caso de investigação de tráfico de drogas até investigações complexas como a Lava Jato. Então foi um período realmente muito importante para mim. E depois, em seguida, eu já me tornei adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos. A minha missão aqui tem previsão de duração de 3 anos. Eu já passei mais da metade dela, já estou aqui há 1 ano e 8 meses. E a Polícia Federal, ela vem ao longo do tempo expandindo as suas representações no exterior. Hoje nós temos 16 adjudâncias ao redor do mundo, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, e temos alguns oficiais de ligação que são policiais que são destacados para atuar em determinados pontos do mundo, como Singapura, por exemplo, para representar a Polícia Federal.
que é que o adido da Polícia Federal ou um oficial de ligação faz? Nós trabalhamos junto às embaixadas brasileiras, né? Mas fazendo tendo um contato muito próximo com as agências de segurança desses países. Então, aqui nos Estados Unidos, eu mantenho um contato muito próximo, por exemplo, com o FBI, com o DEA, com a ATF, com a ICE, com a CBP, com todas as agências de law enforcement, também com o DOJ, para que aquelas investigações da Polícia Federal no Brasil que demandam alguma diligência aqui ou que demanda algum pedido de informações, isso possa ser agilizado. Obviamente que eu não posso fugir dos canais legais, né? Há determinadas situações em que é necessário um EMILAT, e aí o EMILAT ele parte da autoridade central do Brasil, que é o DRCI, e vem para a autoridade central aqui nos Estados Unidos, que é o DOJ, mas há muitos casos em que a cooperação policial acelera muito esse processo. E aí nós temos condições de ganhar muito. E aqui eu tenho um exemplo inclusive de uma investigação em São Paulo. Tinha uns 4 ou 5 meses que eu estava aqui nos Estados Unidos, e uma colega, uma delegada da Polícia Federal da Superintendência de São Paulo, nos demandou. Ela tinha um caso notório, foi divulgado amplamente, e que um indivíduo chamado Teodorin, filho do presidente da Guiné Equatorial, um ditador africano, conhecido por vários escândalos de corrupção, ele foi detido no aeroporto de São Paulo com inúmeros relógios e muitas joias muito caras. Ele já vinha sendo investigado por alguns crimes, já havia investigações, inclusive, em outros lugares do mundo, e, naquela ocasião, ele foi detido e havia uma suspeita muito forte de lavagem de dinheiro. Mas não conseguiu se confirmar, então, naquele momento, o crime antecedente. Havia notícia de que esse Teodorin ele havia sido processado aqui nos Estados Unidos. Ela tentou, do Brasil, fazer contato com o DOJ, mas não conseguiu. É um processo moroso. Um EMILAT demoraria aí 1 a 2 anos para conseguir algum retorno. Então, ela acionou a adjudância da Polícia Federal. Eu entrei em contato com o DOJ. O representante do Desk Brasil no DOJ me colocou em contato com o prosecutor, com o procurador responsável pelo caso do Teodorin, em um outro estado aqui dos Estados Unidos, e a partir dali me passou toda a decisão realmente era uma decisão de condenação, e o juiz brasileiro, o juiz de São Paulo, acatou essa condenação que havia aqui nos Estados Unidos como sendo um crime antecedente válido para que fosse possível configurar a lavagem de dinheiro. Então, isso aí, um processo que poderia demorar 2 ou 3 anos, se nós ficássemos aí no envio de documentos, no envio de e-mail, de telefonema, nós ganhamos aí 3 anos por baixo. Então, esse é o papel do adido. O papel do adido é fazer uma representação diplomática do país, da Polícia Federal, mas manter um contato próximo com as agências de law enforcement, né? Nós sabemos que, atualmente, nesse mundo globalizado que nós vivemos, não existe uma organização criminosa transnacional que não mande dinheiro para outros países, que não tenha ramificações em outros países. Então, é imprescindível que para que nós possamos ter uma investigação de qualidade, uma investigação eficaz das grandes cadeias criminosas, é importantíssimo esse trabalho de cooperação internacional. Então, esse é, em suma, assim, o trabalho da Polícia Federal, o trabalho que a Polícia Federal tem feito ao redor do mundo. Ontem ou anteontem, nós tivemos um trabalho importante, uma investigação que se iniciou no Amapá e que teve uma ponta em Londres. Um colega meu, que era adido de Londres, trabalhou proximamente lá à Scotland Yard para conseguir cumprir alguns mandados de busca e apreensão e recolher provas. Então, isso é um trabalho importante, um trabalho que tem trazido bons frutos e que, atualmente, nesse mundo globalizado, não temos como fugir desse contato, dessa proximidade com as outras agências mundo afora. Doutor Eugênio, é interessante a sua citação acerca da lavagem de dinheiro, acerca do delito antecedente, mas sempre quando tratamos de corrupção, existe aquele trinômio: crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção. Então, na sua avaliação, na sua experiência no combate à corrupção, na sua vivência aí nos Estados Unidos,
quais são as medidas que se revelam eficientes no combate à corrupção? Então, aí eu posso citar o Foreign Corrupt Practice Act, o FCPA, ou seja, que tem aquela possibilidade do governo americano buscar investigação em solo estrangeiro de atos de corrupção que tenham ocorrido em solo americano. Então, eu queria saber a sua opinião, a sua percepção acerca dessas formas de combate à corrupção, em especial esse ato administrativo americano. O FCPA, na minha visão, ele foi uma revolução no combate à corrupção, né? O Congresso americano, os Estados Unidos foram pioneiros realmente no estabelecimento de uma regra como essa. O Congresso americano ele promulgou o FCPA ainda em 1977. O mundo caminhou muito até final da década de 90 para que outros países tivessem também essa visão da importância de previsões legais que combatessem atos de corrupção extraterritoriais, né, fora dos seus países. E assim, isso é tão interessante, só para a gente ter uma ideia, né? A França, por exemplo, e a França é um exemplo porque é um país desenvolvido, mas inúmeros outros países, até final da década de 90, em alguns casos, as práticas de corrupção no estrangeiro eram incentivadas. O Código Tributário francês, só para a gente ter uma ideia, ele previa a restituição de imposto de renda para aquelas empresas que pagassem propina no exterior. Então, o FCPA veio para mudar um paradigma e para demonstrar essa importância, né? A importância de que nós tivéssemos uma conduta de integridade dentro do nosso país, mas que nós também forçássemos as nossas empresas a manter essa mesma conduta de integridade quando elas estivessem operando no exterior. Então, o FCPA é um grande paradigma. Hoje, os Estados Unidos têm avançado com outras leis semelhantes ao FCPA. Recentemente, inclusive, dois atos normativos aprovados bipartidariamente, ou seja, que tiveram um consenso entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, foram aprovados. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses dois atos um pouquinho mais à frente. Mas, então, essa consciência e o estabelecimento de previsões legais, como foi feito pelos Estados Unidos, isso aí traz resultados globais muito importantes. Falando de combate à corrupção de maneira geral, eu sou um entusiasta do controle prévio, não é? do controle interno. Eu acredito que esse é um dos mecanismos mais eficazes de se combater a corrupção. Tenho inúmeras restrições com relação como o Brasil enxerga o controle interno. Eu acho que nós temos mecanismos para melhorar muito o controle interno, porque nos últimos anos nós vemos que o controle interno ele tem penado para evitar as práticas de corrupção e, ao mesmo tempo, ele apoia poucos gestores no sentido de garantir uma assessoria de qualidade, porque os órgãos de controle são muito preparados. Os técnicos que trabalham nos órgãos de controle interno, nos tribunais de contas, no próprio Ministério Público, são muito preparados, normalmente muito mais preparados do que aqueles técnicos que trabalham na gestão do Poder Executivo. Então, eu acho que falta um pouco essa visão, sabe? Nós precisamos que os órgãos de controle interno cobrem sim, sejam duros, apliquem a lei anticorrupção, apliquem sanções, sugiram sanções, inclusive para os órgãos de persecução, como a polícia, como o Ministério Público, mas precisa também de assessorar o gestor. Acho que falta um pouco essa visão. A partir daí, eu acho que a gente consegue agregar muito ao combate à corrupção. Eu vou passar agora ao Dr. Ronaldo para suas indagações. É só registrando, né? O Brasil é signatário da Convenção da ONU de Combate à Corrupção. O Brasil aderiu esse Estatuto de Combate à Corrupção no ordenamento jurídico nacional, só que, como é um estatuto que adere a direitos, garantias e liberdades, ele deveria adentrar sobre o âmbito constitucional. Então, realmente, isso não aconteceu. Eu passo ao Dr. Ronaldo agora para suas considerações e perguntas. De combate à corrupção da OAB do Espírito Santo. Esperamos que faremos, certamente, grandes atividades conjuntas ainda,
que assim seja, é muito bom que possamos partilhar atividades diferentes. Só um instantinho. Meu áudio está aberto? Aberto. Perfeito, obrigado. É muito bom que possamos partilhar atividades, afinal de contas, todos estamos interessados na defesa da advocacia, não é? Então, mais uma vez, muito bem-vindo, doutor Fabiano, nosso ilustre colega, advogado, presidente da Comissão de Combate à Corrupção do Espírito Santo. Bem, eu gostaria de formular algumas perguntas para o nosso ilustre convidado. Nós temos a Transparência Internacional, que faz aquele levantamento usual entre todos os países, a fim de levantar o nível de corrupção que seja percebido e que acaba, no conjunto dos países, implicando, inclusive, no custo do valor dos investimentos, não é? Tem um resultado grande aí no que diz respeito ao custo de transação para investimentos internacionais. Para o ano de 2019, os Estados Unidos estão com um score de 69 pontos, numa escala que vai até 100 pontos. Colocação dos Estados Unidos, hoje, 23º lugar entre 180 países do mundo. O Brasil, nesse mesmo ranking, se situou no score de 35 pontos, em 116º lugar entre o conjunto dos 180 países. Então, evidente, na comparação entre os dois países, é evidente a melhor colocação dos Estados Unidos, até por questão intuitiva, dado o seu avanço do seu arcabouço institucional, em comparação com a nossa nação, bem mais nova, não é? Mas, quando se compara o mesmo índice divulgado no ano anterior para os Estados Unidos, o score que aquela nação havia obtido havia sido maior, 71 pontos em 100 possíveis, em 22º lugar. Em 2016 também, score 74, 18º lugar no ranking. O que nós temos observado no decorrer do tempo, pelo menos pegando esses anos, 2016, 2018, 2019, fica evidente que está havendo uma queda em termos absolutos dos Estados Unidos, da análise dos Estados Unidos nesse índice. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor Eugênio, em primeiro lugar, seria possível, sob a sua perspectiva, a sua percepção, apontar causas ou concausas que estejam levando a esses resultados? Em segundo lugar, essa sucessiva queda deveria ser algum motivo de maiores preocupações ou poderia ser considerada episódica? Na sua avaliação, qual a percepção que as autoridades americanas hoje têm sobre esse ponto? Se, de fato, é uma questão a ser enfrentada ou seria meramente episódica? E, por fim, haveria algum movimento consistente dos mecanismos de controle americanos para a reversão dessa tendência? Então, basicamente isso. Por favor, passo-lhe a palavra. Bom, vamos lá. O índice de percepção da corrupção, né? Esse mecanismo aí que é levado a cabo todos os anos pela Transparência Internacional, é, sem dúvida alguma, um dos mecanismos mais respeitados do mundo e impacta, como o senhor bem disse aí, inclusive no risco país, em avaliação de commodities. Então, é realmente um índice muito respeitado. Na minha visão, essa queda por 3 anos consecutivos nos Estados Unidos é uma queda, assim, uma queda considerável, mas eu não acho que nós possamos ver como um aumento da corrupção por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque o índice não mede a corrupção, né? O índice mede a percepção da corrupção. É claro que essa percepção ele não é uma mensuração aleatória, não é a percepção de corrupção por parte da sociedade. Então, a Transparência Internacional ela faz pesquisas com especialistas, são opiniões de especialistas que dão esse feedback para que esse índice seja mensurado a cada ano. São 5 pontos que são avaliados todos os anos: o pagamento de propina, o desvio de recursos públicos, o combate à corrupção efetuado pelas agências de law enforcement e pelo sistema judicial,
a transparência que é desenvolvida por cada país e, por fim, a proteção que cada país dá aos whistleblowers, né, às testemunhas, aos jornalistas e aos investigadores. Então, quer dizer, são temas complexos que são avaliados por especialistas. Essa queda de 3 anos aqui, ela chegou a preocupar o país, preocupou inúmeros especialistas. Há quem entenda que alguns escândalos de corrupção que aconteceram ao longo desses últimos anos podem ter contribuído para que essa avaliação tenha sido negativa durante esse período, mas a maior parte, inclusive alguns especialistas da própria Transparência Internacional, eles entendem essa queda como um red flag, um sinal, assim, uma luz vermelha que acabou ficando acesa, e que essa queda aconteceu em razão de conflitos de interesse que foram reiteradamente divulgados pela mídia, e o que eles chamam de uma erosão das normas éticas praticados em altos níveis de poder, principalmente no poder executivo aqui dos Estados Unidos. Então, mas isso preocupou porque os Estados Unidos ele tem uma tradição forte de combate à corrupção. Obviamente, nós sabemos que a corrupção, como um fenômeno social nenhum país está livre disso, os Estados Unidos não é diferente, nós temos muitos casos de corrupção aqui, mas isso preocupou porque eles prezam muito a imagem, né? Tanto nós falamos agora há pouco do FCPA, uma norma pioneira, então os Estados Unidos prezam muito por isso. E aí, em razão disso, eu havia mencionado, e agora é um momento que a gente pode falar um pouquinho mais sobre 2 normas que foram editadas recentemente, o Illicit Cash Act e o Corporate Transparency Act. Foram 2 normas que ambas têm uma característica muito especial. Primeira coisa, elas são bipartidárias. O que significa isso? Partido Democrata e Partido Republicano se juntaram para editar essas normas. Os Estados Unidos hoje ele vive uma polarização, uma bipolarização política semelhante à que o Brasil vive. Então, para que se consiga consenso entre os 2 países, entre os 2 partidos que vivem se degladiando, porque realmente isso aí era uma matéria de extrema importância para os Estados Unidos e de fato é. O que essas normas prevêem, em suma, né? São normas complexas, eu não sou nenhum especialista nelas, mas em suma, elas prevêem que, em primeiro lugar, as empresas que são chamadas aqui de empresas de fachada, elas informem quem é o verdadeiro dono ao tesouro. Esse conceito de empresa de fachada aqui é um pouquinho diferente das empresas de fachada brasileira, porque quando a gente fala em empresa de fachada no Brasil, nós já estamos falando de uma fraude, né? Uma empresa que foi montada, que tem um laranja. Aqui, em alguns estados principalmente, há a possibilidade de empresas serem montadas. Então, às vezes, em um endereço, em uma portinha, tem lá 200 empresas que são criadas formalmente, e essas empresas têm um sócio oculto, têm uma propriedade oculta. Então, a partir da edição dessas 2 normas, essas empresas que funcionam dessa forma, elas passam a ter a obrigatoriedade de informar ao Tesouro quem é efetivamente o dono de uma nova empresa. Essas leis também, elas criam mecanismos para melhorar a interlocução das agências de law enforcement com os bancos, com as agências reguladoras, principalmente para combater a lavagem de dinheiro. Ela trouxe mais transparência para o sistema financeiro. E aí um dado importante que muitas vezes no Brasil nós não temos essa percepção, né? E o americano tem muito essa percepção. Ela criou facilidades para que as agências de law enforcement, para que as agências que atuam na persecução criminal, elas tenham uma maior possibilidade de recrutar talentos. Por quê? Nós sabemos que em alguns ramos da atividade policial, da atividade investigativa, é imprescindível que nós tenhamos pessoas qualificadas como os criminosos são. Então, para combater o crime financeiro, para combater a lavagem de capitais, para combater os crimes cibernéticos, nós precisamos ter realmente mentes brilhantes, não é? Porque muitas vezes os hackers, as pessoas que trabalham com lavagem de capitais, elas são pessoas com uma inteligência privilegiada, infelizmente utilizada para o mal, mas são pessoas com grande conhecimento. Então, essas 2 leis, elas facilitam ali, elas criam mecanismos, possibilidade de pagamento de recursos um pouco melhores,
para atrair esse tipo de mão de obra. E a partir do momento em que isso é feito, é criado no país um hub de especialistas que outras agências de law enforcement podem utilizar dependendo da investigação. Ela facilita a comunicação entre instituições e o Tesouro. E, por fim, uma medida, uma previsão que é um pouco semelhante ao que o FCPA prevê, ela proíbe bancos estrangeiros de obstruírem investigações de lavagem de dinheiro e de terrorismo. Então, ainda que o banco funcione extraterritorialmente, funcione fora dos Estados Unidos, esse banco ele fica proibido e há previsão de sanções de negar informações a respeito de empresas ou de qualquer ação que impacte os Estados Unidos no que tange a lavagem de capitais e no que tange ao terrorismo. Então, assim, em resumo, né, houve sim um red flag, os americanos se preocuparam com essa queda, as medidas mais consistentes que foram tomadas foram a edição desses 2 atos, e eu acredito que isso pode sim surtir efeito. Vamos ver qual vai ser a avaliação da Transparência Internacional para 2021, mas eu acredito que isso pode surtir um efeito logo ali na frente. Vamos ver. Todos me ouvem? Sim? Eu acrescentaria uma outra questão, doutor Eugênio. Nesse momento, o mercado está bastante, digamos, desregulado e pressionado pelas compras públicas voltadas aí para a questão do Covid-19. Então, dado que há esse desequilíbrio, nosso convidado já até abordou algumas dessas medidas que já estejam sendo adotadas, mas há alguma outra medida que seria possível acrescentar sobre a sua perspectiva que possam mitigar a possibilidade dos riscos dos atos de corrupção envolvendo as compras públicas voltadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus? Isso o senhor diz aqui nos Estados Unidos? Poderia ser sob a perspectiva de melhores práticas. Uhum. Seria no cenário internacional, tomando por base os Estados Unidos. Exatamente isso. Aqui nos Estados Unidos, o que nós tivemos a respeito disso, né, especificamente para combate a fraudes que advenham desse cenário de pandemia, desse cenário de crise que afeta o Brasil, mas afeta também duramente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o epicentro da pandemia. O FinCEN, que é o Financial Crimes Enforcement Network, que é um conjunto é uma rede que fica dentro da estrutura do Departamento do Tesouro, ele passou a monitorar algumas tendências em crimes financeiros, em investimentos fraudulentos, na aquisição de produtos fraudulentos também. Então, essa foi a medida mais concreta que os Estados Unidos adotaram, né? O FinCEN ele já tem um papel semelhante ao que teria, por exemplo, o nosso COAF, junto com a polícia, com o Ministério Público. Ele é um conjunto dentro do Departamento de Tesouro que tem essa atribuição e ele recebeu essa determinação e está efetuando esse monitoramento. Nós tivemos aí no Brasil alguns casos, por exemplo, de produtos de baixa qualidade que foram vendidos para o estado de Santa Catarina. Aqui não é diferente, né? A gente sabe que a China ela tem praticamente um monopólio da produção de determinados insumos. Nesse caso da Covid, isso ficou muito latente. Então, esse FinCEN faz, inclusive, esse trabalho, não só o monitoramento da rede que permite a prática de crimes financeiros, mas também a qualidade dos produtos que são adquiridos. Então, essa é a medida mais consistente, sim, mais concreta, específica para o combate a esse tipo de delito que pode e que está surgindo, infelizmente, diante dessa pandemia. Perfeitamente. Bom, agora pensando no Brasil, né? Houve um momento em que, até por demanda da própria sociedade, imaginou-se que o combate à corrupção estaria transformando o país e, de fato, nós estaríamos vendo, ao final do horizonte,
o fim da corrupção. Não é o que hoje nós estamos percebendo, inclusive nesse cenário das compras públicas voltadas aí para o enfrentamento da crise sanitária, né? Tivemos agora recentemente uma operação da Polícia Federal no estado do Amapá, foi em finalzinho de abril, vírus infecto, uma questão aí voltada ao superfaturamento de materiais hospitalares. Temos tido frequentemente, a imprensa tem noticiado vários fatos e elementos que colocam em xeque as compras públicas brasileiras. Eu gostaria, portanto, a partir da perspectiva desse imaginário do cidadão médio brasileiro, nós estamos falando do profissional do direito, não é? Sim, claro. Seria ilusório para esse cidadão médio imaginar um cenário em que a corrupção seja debelada totalmente, completamente? Podemos, até dado esse cenário inicial já apresentado na sua fala inicial a respeito do próprio cenário americano, seria ilusório isso? Eu não tenho dúvida. Seria bom demais, mas é totalmente ilusório. É realmente utópico isso. E por uma questão muito simples, né? A corrupção, assim como o crime, é um fenômeno social que depende de estruturas, de ferramentas para o seu combate, para a sua prevenção. Mais que isso, eu acho que depende também de uma adequação. Quando a gente fala do Brasil, talvez uma mudança de cultura, né? Daquelas mínimas corrupções, né? O sujeito que estaciona o carro numa vaga que não lhe é devida, o cara que fura uma fila, o cara que recebe um troco errado e não devolve. Quer dizer, essas mínimas corrupções, que são corrupções que são projetadas para o nosso Congresso, para o nosso Executivo. Então, assim, em primeiro lugar, porque é um fenômeno social e nenhum país está livre disso, né? Os países mais avançados não estão livres disso. Agora, se a gente for avaliar os países nórdicos, por exemplo, o próprio Estados Unidos, apesar dessas quedas que tiveram aí no índice de percepção da corrupção, nós vamos ter um índice muito aceitável de corrupção, o que não acontece no Brasil hoje. Hoje o Brasil tem um índice terrível, é uma vergonha para todos nós o índice de percepção da corrupção de um país como o Brasil, um país que está ali, 8ª, 9ª economia do mundo e que tem um índice tão ruim disso aí, né? Então, infelizmente, é utópico. Eu acho que nós vamos precisar ainda de evoluir muito como pessoas, como cidadãos. As pessoas precisam criar o hábito de utilizar as ferramentas de controle social que são disponibilizadas a elas, não é? Nós temos hoje ferramentas de transparência que são fantásticas. Para que as pessoas usam? Para ver quanto o vizinho, que é servidor público, está ganhando. Esse é o objetivo delas. Elas querem ver qual é o salário do servidor público. Quando naquela ferramenta você tem condições de fazer uma avaliação de como o orçamento está sendo investido, quando está sendo investido na escola do seu filho, quais as obras que estão paradas. E isso aí permite uma visão ampla que a nossa sociedade ainda não tem o hábito de fazer uso, né? Então, tem uma chargezinha, uma crônicazinha que eu acho perfeita para ilustrar isso tudo, né? Tá aquela multidão e aí o sujeito pergunta, né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Ninguém quer mudar. Então, para que a gente consiga evoluir para um cenário onde esse índice seja um índice aceitável de percepção da corrupção, primeiro nós precisamos mudar como sociedade e, obviamente, melhorar os nossos mecanismos de repressão à corrupção, porque a impunidade também faz com que a corrupção aumente, né? Com que a corrupção se propague, e aí nós vamos poder sonhar com um país com menos corrupção. Perfeito, muito obrigado. Há um detalhe que é a perspectiva que o nosso legislador sempre adota, né? Toda a nossa legislação voltada à discussão principalmente toda a nossa legislação que é voltada ao combate da corrupção, ela basicamente é reativa. Nossa legislação não costuma ser proativa, não é? E no meio do caminho nós temos a questão do gestor probo, aquele gestor de boa fé
Então, eu lhe perguntaria, nesse momento em que os preços estão absolutamente distantes do mercado, né, desequilibrados, a perspectiva do gestor probo, a possibilidade de uma posterior investigação, com a acusação de superfaturamento dos insumos que ele esteja obtendo nesse momento, isso já está precificado para ele? Ainda que probo esse gestor, qual a sua avaliação a respeito? Eu começaria essa resposta com uma frase que eu ouvi o ministro Wagner Rosário, ministro da CGU, dizendo em um seminário em Belo Horizonte, um seminário que eu participei. Ele diz o seguinte, que nós não podemos tratar o gestor público como ladrão e não podemos tratar o ladrão como gestor público. Acho que, a partir daí, a gente tem um balizamento para fazer essa análise dessa questão. Eu não queria estar na pele dos gestores que estão à frente aí das aquisições dos insumos de saúde num momento como esse. Eu fico imaginando o que o secretário de saúde do Amazonas está passando, o que o ministro da saúde do nosso país está passando em momentos como esse. Não é? Você entrar numa UTI e ver aquela UTI lotada, as pessoas tendo que ser entubadas, colegas médicos morrendo, sendo acometidos do vírus, e uma pressão absurda da sociedade, uma pressão natural, para que se compre insumos, para que se abram novos leitos, para que as pessoas tenham uma perspectiva de viver, né, de sobreviver a essa pandemia. Então, o que esses gestores estão passando agora, eu não queria nem de longe passar. Realmente são heróis e que merecem todo o respeito da sociedade. Infelizmente, é bem verdade que uma parcela pequena desses gestores e de empresários mal intencionados se aproveitam desse momento, né? Não tem nenhum apego à vida humana, não tem nenhum respeito ao próximo e se aproveitam desse momento para encherem os bolsos. Sabem que a nossa legislação é muito leniente, é muito permissiva. Ainda ontem, nós tivemos a edição da medida provisória 966, que passa uma mensagem nesse sentido, né? Uma mensagem de leniência, uma medida provisória que, na minha visão, era desnecessária, porque já havia previsões semelhantes. Mas eu entendo que o gestor probo, que está fazendo o trabalho dele, com todas as dificuldades, ele não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Ele justificando ali, fazendo pesquisas de mercado, né? Isso é importante. Lá no Amapá, a administração pública pagou em máscaras mais de 800% do preço que era praticado no mercado, que facilmente você identificava ali utilizando a internet, fazendo uma pesquisa rápida. Então, quer dizer, se o gestor se cuidar tomar aqueles cuidados básicos de fazer um termo de referência adequado, de fazer pesquisas de preço, eu acredito que ele não vai ter nenhum problema. É um momento excepcional, um momento em que as administrações públicas estão passando por grande dificuldade. Agora, o que não dá para a gente admitir é situações como a que foi verificada no Amapá, algumas que foram verificadas em Santa Catarina. Em Minas Gerais, a União passou 500 milhões de reais para 30 municípios. Os municípios estão fazendo uma farra com dinheiro público, tem grandes investigações lá também. Então, assim, eu acho que o bom gestor público ele não vai ter problema, não vai ser tratado como ladrão. Agora, uma atenção também, o ladrão ele não vai ser tratado como gestor público, porque os órgãos de controle eles estão preparados e estão atentos aí para que as medidas necessárias sejam tomadas no caso de desvio. Passamos agora ao nosso próximo ponto. Dr. Ricardo Bento, por gentileza, ele fará algumas considerações aqui sobre o tema do combate à corrupção, aí sobre a perspectiva constitucional. Por gentileza, por favor. Doutor Ronaldo, doutor Eugênio, acho que as considerações feitas, elas nos conduzem a uma avaliação. A avaliação de que o combate à corrupção é um fundamento do Estado democrático de direito. Ou seja, não há existência de Estado onde exista a corrupção. E não precisamos de edição de medidas provisórias, não adianta haver a criminalização. Se o próprio Estado ele não tem na sua missão fundamental
o combate à corrupção. Eu participei de um debate junto à OAB do Espírito Santo, nosso amigo doutor Fabiano Cabral, e nessa evolução histórica eu acabei encontrando a abordagem do ordenamento jurídico nacional na Lei 1079 de 50. Ou seja, a corrupção no ordenamento jurídico brasileiro, ela tem a sua primeira incursão nos crimes de responsabilidade do Poder Executivo. Ou seja, desde 1950 o Brasil tem leis infraconstitucionais que fazem essa abordagem da corrupção. O doutor Eugênio disse acerca da criminalidade. Nós temos a existência no Código Penal lá da corrupção ativa e corrupção passiva. Só que percebemos o quê? A corrupção ela é uma condicionante da existência do Estado. Nessa pesquisa, cuja apresentação foi feita à OAB do Espírito Santo, nós constatamos, por exemplo, que que a Constituição mexicana ela faz 19 incursões acerca da corrupção e combate à corrupção. E a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 1988, ela sequer faz uma constatação acerca da corrupção. Então, essa reflexão, esses debates, eles trazem à baila, segundo a minha humilde opinião, que o inciso 6º da Constituição Federal, do artigo 1º, ele merece a sua inserção no sentido do que a corrupção ela é uma missão do Estado Democrático de Direito. Não adianta a edição de leis, porque o princípio básico de direito devia ser o artigo 1º de todas as normas. A lei fundamental deve ser observada, sem exigibilidade de edição de novas leis, porque no Brasil nós editamos leis para que sejam cumpridas outras leis e deixar de ser cumpridas outras leis. Então, será que, como o doutor Eugênio citou essa medida provisória, ela precisaria ser editada para exclusão de responsabilidade de agentes públicos? E como fica a legislação penal, a legislação de improbidade administrativa, os crimes de licitação? A pandemia ela realmente traz a nossa atenção aos homens que procuram o bem comum no Estado Democrático de Direito. Então, essas eram as minhas considerações acerca dessa necessária revisão constitucional. Corrupção, ela merece o destaque no ordenamento constitucional. Nós não podemos mais imaginar a existência de um Estado que ele não tenha na sua Carta Magna a previsão de combate à corrupção. Eu acho que a nossa participação aqui, a dedicação da OAB do Espírito Santo, a OAB de São Paulo, a Comissão de Combate à Corrupção da OAB de São Paulo com o Espírito Santo, ou seja, passa a ser essa integração, ela fortalece. E percebam, senhores, que nós estamos aqui despidos da nossa atividade profissional, todos buscando aqui o bem comum. Então, eu devolvo a palavra ao doutor Ronaldo para suas considerações infraconstitucionais e sempre valorizando, doutor Eugênio, depois disponibilize essas informações desses atos normativos, porque eles são muito importantes para a pesquisa do nosso direito comparado. Excelente, muito obrigado. Certamente os nossos convidados, os nossos participantes gostaram bastante dessas informações que o nosso convidado posteriormente deixará por aqui. Bem, eu fiz uma abordagem algumas anotações muito rápidas aqui, e eu vou, dado nossa exiguidade de tempo, tentar abreviar até ao máximo. Fiz um painel de toda a nossa legislação. Primeiro, a velha questão da separação das instâncias, não é? A instância penal, a instância política administrativa, a instância civil, derivando de um mesmo ato. Assim já preconizado no nosso ordenamento, na tradição do nosso ordenamento, desde a Lei 1711 de 52, artigo 200 daquela velha lei. Temos toda a normativa do aspecto penal, vários dispositivos, destacamos aqui o 317, corrupção passiva, dispositivos do Decreto-Lei 201/67, dispositivos da nossa lei anticorrupção, que é a 12846, seria ou um reflexo do FCPA para alguns, ou uma mera reação do poder político brasileiro às medidas da Lava Jato, seja qual for a perspectiva. Aliás, seria interessante ouvir a perspectiva do nosso convidado. E na esfera político-administrativa, os crimes de responsabilidade previstos ou na Constituição Federal,
na Lei 1079/50, nas constituições estaduais, para secretários e governadores, ou ainda o Decreto-Lei 201/67 para o âmbito municipal. E, por fim, esfera civil, a Lei de Improbidade Administrativa. Temos agora, para esse momento especial que nós estamos passando, projeto de lei da Lavra, assim, com muita contribuição do nosso querido professor Floriano de Azevedo Marques, que está sendo apresentado no Congresso pelo senador Anastasia, que é o PL 213920, flexibilizando as medidas administrativas nesse momento, mas que, evidentemente, esse projeto, e nem me parecia que houvesse necessidade, ele não adentra essa questão das medidas, das sanções de qualquer uma dessas esferas para condutas que sejam desconformes ao direito, desconformes aos princípios administrativos esculpidos na Constituição. Ou seja, espere não tratar disso. Temos no nosso ordenamento o grande, digamos, nós falávamos há pouco sobre o gestor probo, o grande instrumento que nós temos recente, a LINDB, que trouxe uma série de elementos para resguardar o gestor público que seja probo, que seja bem intencionado, aumentando o seu ônus argumentativo, reforçando a necessidade das devidas justificativas para cada tomada de decisão que ele venha a tomar. E agora, o mais recente que nós tivemos foi essa medida provisória que veio à lume anteontem, a MP 966, que flexibiliza o grau de responsabilidade do gestor público, e já temos um grande debate a respeito dessa MP, já temos 2 ações discutindo a sua constitucionalidade perante o Supremo, e eu gostaria de abordar brevemente um ponto que me parece que realmente ela extrapola essa medida provisória, depois até caso os colegas tenham examinado, tenham alguma coisa a acrescentar a respeito dela, por favor, fiquem à vontade, mas pelo menos do ponto em que ela flexibiliza para restringir a responsabilidade do agente público somente às hipóteses de dolo. Bom, até aí, o dolo está, pelo menos sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, está absolutamente assente tanto com a doutrina quanto com a jurisprudência, que entende ali, nas condutas tipificadas na Lei de Improbidade Administrativa, de fato, a necessidade do dolo. Mas, o outro ponto que essa medida provisória dispõe, vem a ser a questão do erro grosseiro, restringe dolo e erro grosseiro, e dá uma determinada conceituação do erro grosseiro, e nesse aspecto, me parece que, de fato, extrapola os limites, pelo menos, da responsabilidade, da possibilidade de responsabilização em decorrência de culpa, como, por exemplo, esculpido ali no artigo 37, parágrafos 4º e 6º da Constituição. Então, basicamente, esse é o cenário infraconstitucional que, neste momento, nós temos. Né? Bem, abriremos posteriormente aos ilustres colegas para também comentarem alguma coisa a respeito. Agora, nós gostaríamos só de verificar, temos alguma questão dos nossos palestrantes, dos nossos convidados? Temos sim. Por favor. Temos uma questão aqui da Nathalie de Almeida, que é estudante de Direito de Pernambuco. Ela é estudante da Uninabuco Paulista. Ela pergunta aqui ao doutor Eugênio, me surgiu uma dúvida quando ele falou da junção entre democratas e liberais para a adoção de medidas nos Estados Unidos. Eu acho que a dúvida que ela tem aqui, a questão acima, eu acho que é essa dúvida que ela tem acerca da junção de entes de formações intelectuais e políticas diferentes no combate à corrupção. Qual é a avaliação do doutor Eugênio acerca... Até ela cita aqui na outra pergunta, como exemplo de forma, o presidencialismo de coalizão acaba por beneficiar partidos e representantes do legislativo, do que para benefício da população em si. Talvez isso gere, na visão, se isso é um empecilho para o combate à corrupção. Bom, sem dúvida é um empecilho, e a gente vê aí as dificuldades que
que o país passa para aprovar determinados mecanismos de combate à corrupção no Congresso Nacional, né? São muitos partidos, são muitos interesses, e isso aí acaba dificultando, sim, a aprovação de determinadas medidas. Nos Estados Unidos, nós não temos, não é diferente do Brasil no antagonismo político, não é? Na polarização política. Hoje, então, mais do que nunca, nós estamos num ano de eleição. Os republicanos defendem uma bandeira, os democratas defendem outra. Mas o que é importante, né? E que no Brasil nós temos um pouco mais de dificuldade. Aqueles temas que são consenso, como aconteceu aqui nos Estados Unidos a partir da queda por 3 anos consecutivos do país no índice de percepção da corrupção, isso faz com que uma agenda comum, uma pauta comum, seja abraçada pelos 2 partidos. Foi o que aconteceu na edição dessas 2 normas, né? O Illicit Cash Act e o Corporate Transparency Act. Democratas e republicanos se uniram, aprovaram essas 2 normas que dão ferramentas importantes para combater a corrupção, coisas que no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda. Assim, é difícil a gente conseguir pensar numa pauta comum, uma agenda que consiga movimentar todos os partidos brasileiros seguindo no mesmo sentido, não é? O ex-governador do Espírito Santo, o governador Paulo Artung, ele fala da marcha da insensatez, né? Há um movimento hoje no Brasil, infelizmente, do quanto pior, melhor. Há agendas que são boas para o Brasil, né? Independente de quem está fazendo a sua defesa. Seria interessante que nós tivéssemos um movimento em conjunto no Congresso para que essas pautas fossem tocadas adiante. Vamos deixar de lado o que não é consenso, vamos tocar o que é consenso, mas hoje nós temos dificuldade para encontrar o consenso, né? Para encontrar coisas que nitidamente são convenientes e são boas para a sociedade brasileira como um toda, mas a oposição ou a situação, elas acabam não convergindo em determinadas matérias legislativas que poderiam melhorar o Brasil, como foi feito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um grande desafio e obviamente, a sociedade tem um papel importante nisso aí, né? Democraticamente, obviamente, sempre democraticamente, mas nós vemos que os grandes avanços legislativos, principalmente no campo do combate à corrupção, aconteceram lá em 2013, através de quê? Através de pressão popular, as pessoas solicitando dos congressistas, telefonando, ligando, indo para a rua, fazendo manifestação para que essas pautas, essas agendas, que são agendas importantes, não para um partido ou para o outro, mas agendas importantes para o Brasil, fossem adiante. Eu acho que isso está faltando um pouco no nosso país. Perfeito. Até em linha com o que o doutor Eugênio acaba de comentar, temos aquela entidade Open Government Partnership, que trabalha com a noção, é uma entidade sem fins lucrativos, e que trabalha com a noção de que a garantia do combate à corrupção se obtém de algumas medidas, né, que são ali propostas. Primeiro, nesse momento do combate ao coronavírus, compras abertas, compras digitais, ampla transparência de todas as aquisições, de forma a permitir esse controle social que o doutor Eugênio acaba de comentar. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a Camila ou a Danila, que estão nos assessorando aqui, que abrissem o áudio do doutor Fabiano Cabral, que é o nosso ilustre presidente da Comissão de Combate à Corrupção da Seccional do Espírito Santo, porque eu gostaria de dar-lhe a oportunidade, em querendo, para que ele também faça alguma indagação ou se manifeste sobre os temas que nós estamos acabando de discutir aqui. Por favor, doutor Fabiano. Doutor Ronaldo, até a entrada do doutor Fabiano, eu queria só esclarecer, o doutor Fabiano tem uma forte atuação no combate à corrupção, desenvolve grandes estudos. Eu, particularmente, tive a oportunidade essa semana de fazer uma palestra online para os membros da comissão sobre lavagem de dinheiro. Então, o doutor Fabiano é uma pessoa muito dedicada,
Já apresentei ao nosso presidente, temos aí bastante interesse na reciprocidade, bastante trabalho para fazer em combate à corrupção. Então, doutor Fabiano, seja bem-vindo e eu coloco aí o tempo para o senhor. Bom dia. O doutor Fabiano está sem áudio. Agora eu estou com áudio. Agradeço por demais ser concedida a palavra. Agradeço ao doutor Ricardo por ter me dado essa oportunidade. Agradeço ao doutor Ronaldo também por ter me concedido a palavra. Agradeço ao amigo doutor Eugênio Ricas por mais uma vez estar trazendo luzes para o Brasil. Doutor Eugênio Ricas, que é uma pessoa maravilhosa, é o guardião da combate à corrupção. Para mim, é uma figura que está sempre carregando essa bandeira de combate à corrupção, entendeu? Uma figura a qual eu tenho grande apreço e admiração. Meu primeiro questionamento, doutor Eugênio, quando o senhor... Então, desde já, eu agradeço a todos a palavra. Quando o senhor falou sobre a questão de procedimento licitatório, ao meu entender, em caso assim emergencial, de calamidade pública, tá? Onde o ordenador de despesa ele se vê no desespero de ter que realmente comprar, adquirir aparelho em questão de emergência, talvez não seria interessante termos uma legislação, uma portaria ou uma norma, já que o Brasil ele produz portaria, como a gente, à torta e à direita, onde setores que regulam o ordenamento de despesa, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, dividisse esta compra com o ordenador de despesa? Seria a primeira pergunta, porque aí o que aconteceria? Tiraríamos o peso das costas do ordenador, primeiro ponto. E segundo, eu fico assim petrificado quando eu leio no jornal Santa Catarina, Rio de Janeiro, ventilador, respirador com preços superfaturados em plena pandemia, uma coisa assim. Ontem eu fiz um desabafo na palestra do Dr. Ricardo. Então, agiria de duas formas com esses órgãos. Primeiro, estaria auxiliando e dando tranquilidade ao ordenador de despesa. E segundo, já na fonte, já estaria o quê? Evitando a corrupção, porque os órgãos controladores seriam o Tribunal de Contas e o Ministério Público estaria analisando esse procedimento e não teria uma burocracia. Isso aí seria a primeira questão que eu faria ao senhor. E como é feito nos Estados Unidos, que o senhor está aí nos Estados Unidos, como é feita essa compra emergencial ou não existe? A compra emergencial já parte diretamente, vamos dizer, do presidente, ou as empresas fazem a doação? Como é feito isso? Bom, doutor Fabiano, prazer te reencontrar aqui. É uma satisfação muito grande. Obrigado pela pergunta. Doutor Ricardo, tendo oportunidade, não deixe, assim que passar essa pandemia, não deixe de ir ao Espírito Santo e pedir para o doutor Fabiano te levar num restaurante lá para comer uma moqueca especial, que é o que tem de melhor lá no Espírito Santo, viu? Mas essa parceria... Com o doutor Eugênio junto, o doutor Ronaldo também. Mas essa parceria é uma parceria gastronômica e jurídica, né? A desculpa da jurídica é para buscar a gastronômica. Ótimo. Eu gostaria... por favor. Desculpa. É complexo. Eu acho que para que a gente conseguisse esse modelo assim que é proposto pelo Dr. Fabiano, nós precisaríamos de uma ampla reforma constitucional, não é? Porque tem ali, nós temos a separação dos poderes, o Tribunal de Contas, que é um órgão acessório do Poder Legislativo, ele tem a sua função precípua determinada e balizada pela Constituição, assim como o Ministério Público. Então, eu acho que
esse modelo nós teríamos muita dificuldade para conseguir alcançar. O que eu acho que seria viável e que é possível e que nós chegamos a trabalhar no Espírito Santo é um remodelamento do controle interno do executivo. Por quê? O Banco Mundial ele iniciou um projeto com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi pioneiro em 2015 nesse projeto do Banco Mundial de reformulação completa do controle interno. Há um consenso. A CGU tem ações brilhantes, a Controladoria Geral do Distrito Federal tem ações brilhantes, o Espírito Santo é um bom exemplo de um controle interno eficiente, São Paulo é um bom exemplo de controle interno eficiente, mas, assim, genericamente, nós temos muitos problemas no controle interno. Então, o Banco Mundial ele pegou o Espírito Santo em 2015 como um estado pioneiro para que fosse feito lá o que foi feito na Comunidade Europeia, com Bulgária e Croácia. Bulgária e Croácia tinham problemas muito semelhantes ao Brasil. Uma intensa burocracia, processos que se arrastavam, obras que começavam e não terminavam, e um índice de corrupção muito alto. E isso tudo muito motivado pela forma como o controle interno desses dois países se comportavam. Esses dois países, até então, não participavam da Comunidade Europeia e um dos últimos requisitos que foram impostos a esses dois países era justamente um remodelamento, uma reforma no sistema de controle interno. Esses dois países fizeram essa reforma e, a partir de então, passaram a participar da União Europeia. Esse modelo ele foi levado para o Brasil, foi transportado para o Brasil e começou a ser implementado no Espírito Santo. Nós tivemos alguns auditores do Espírito Santo, de Brasília, de São Paulo, que visitaram Croácia e Bulgária e viram um modelo que foi estabelecido lá. Um modelo moderno, um modelo que estabelece 3 linhas de defesa, um modelo que inverte um pouquinho a lógica do controle interno, fazendo isso que o doutor Fabiano falou, assessorando o gestor, o tomador de decisão, o ordenador de despesa, dando uma assessoria, né? Não ficando simplesmente parado para detectar os erros, para ver qual a folha ali que está faltando um carimbo, qual folha que está faltando uma rúbrica, porque isso não contribui em nada. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu não sei em que pé que está isso atualmente, mas é um projeto, um modelo revolucionário. O Espírito Santo conseguiu aprovar uma lei complementar em que prevê todo o trabalho que vai ser feito a partir daí. Um trabalho que começa, inicialmente, normatizando tudo que tem no Estado. Por que normatizando tudo que tem no Estado? Nós fizemos lá atrás, só para os senhores terem uma ideia, uma pesquisa simples em que, de todos os órgãos do Estado do Espírito Santo, havia 16 formas diferentes de se pagar uma diária, que é um ato administrativo dos mais simples que existem. 16 formas diferentes. Em cada órgão, uma forma. Como que o controle interno pode fazer um controle se não tem uma normatização para estabelecer como cada ato administrativo deve ser realizado? Então, é um processo amplo, um processo que eu acredito vai trazer bons resultados. O Espírito Santo saiu na frente nisso aí. Eu acredito que deve estar sendo levado adiante isso. A equipe da SECONT, da Secretaria de Controle e Transparência, é uma equipe sensacional. Então, eu acho que esse é um caminho bom. Não dá para a gente tentar colocar o Tribunal de Contas ou o Ministério Público dentro do Poder Executivo auxiliando o gestor, porque aí são papéis diferentes. A gente precisa também que eles façam um papel de controle repressivo, né, já num segundo momento da avaliação. Então, isso é importante. Agora, com relação às compras efetuadas aqui nos Estados Unidos, eu confesso que eu não sei te dizer. Eu posso pesquisar isso, eu vou pesquisar porque realmente me trouxe também a curiosidade, mas eu não sei responder agora. Se eu for responder, eu vou responder com base em achismo, e aí não é legal, não é conveniente. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Fabiano? Só agradecer a participação, a oportunidade de estar junto a vocês aí em São Paulo e de estar falando com o doutor Eugênio. Muito obrigado pela participação.
Oportunidade nossa, privilégio nosso, doutor Fabiano. Aliás, comunico aqui aos nossos ouvintes, temos aqui alguns colegas que são membros da nossa comissão, que estão aqui presentes. Uma das expectativas que nós temos é realizarmos a nossa próxima reunião. Nossas reuniões são sempre na primeira quinta-feira do mês, às 19 horas. Nossa próxima reunião, pensamos já em realizar uma reunião conjunta das duas comissões, a Comissão de Direito Administrativo da nossa seccional e a Comissão de Combate à Corrupção da seccional do Espírito Santo. Para nós será um grande prazer e uma grande honra. Perfeito? Bom, está aceito desde já o convite, e se o senhor me der licença também, se puder termos como mediador o doutor Eugênio, eu já estendo também o convite. Ótimo! Não tendo essa liberdade, o senhor não me dando procuração mais para isso, mas se eu puder fazer o convite como mediador do doutor Eugênio desse marco histórico, já que ele é capixaba. Convite aceito e com muita honra, com muita alegria. Para Obrigado. nós será um privilégio. Ótimo, excelente. Então, eu gostaria somente de fazer um último acréscimo, já estamos nos momentos finais, na linha do que o doutor, em cima da provocação do doutor Fabiano e a resposta do doutor Eugênio quanto à questão do fortalecimento do controle interno. Me lembro que ano passado, TCU e CGU estavam com medidas de fortalecimento do controle interno, certamente também na mesma linha do reforço ao combate à corrupção que o doutor Eugênio já comentava, e chegaram a chamar, pelo menos no estado de São Paulo, as 30 maiores cidades, ou um número assim, 30, o número das maiores cidades do estado de São Paulo, a fim de que essas cidades começassem um movimento próximo àquele movimento que nós já víamos, por exemplo, com a Corregedoria Geral do município de São Paulo, extremamente atuante. Eu acho que os colegas chegaram a acompanhar muitas das atividades que aquela corregedoria chegou a fazer, grandes esquemas de corrupção que a Corregedoria Geral do município de São Paulo chegou a levantar, em momentos recentes aí, e que hoje até me parece que não está tão atuante quanto já esteve. Mas qual o fato? O que preocupa, na verdade? O que preocupa é enxergarmos medidas como essas que TCU e CGU intentaram, e a perspectiva que eu tenho, pelo menos que eu tento acompanhar isso, parece que o projeto, por alguma razão, faltou algum enforcement, ficou um pouco aguardando a boa vontade dos gestores locais para a aderência ao projeto. Parece que o projeto não avançou tanto quanto eu inicialmente imaginei e esperava que avançaria. Mas, de fato, me parece que fortalecimento do controle interno, alguma forma de circular o problema de agência, porque quando se pensa em controle interno, o problema de agência aparece, né? Alguma discussão no que diz respeito à autonomia e interferências outras que não permitam a plena atuação do órgão de controle interno. Então, eu observo, por outro lado, que o Tribunal de Contas do Estado tem tomado posturas, o Tribunal de Contas, pelo menos no Estado de São Paulo, não sei como está no Estado do Espírito Santo, mas o Tribunal de Contas local tem tomado nos seus relatórios de contas anuais, tem exigido dos gestores locais a plena, efetiva instauração dos seus órgãos de controle interno e, quiçá, esse seja um caminho, um iter a ser percorrido mesmo para que enfrentemos esse grave problema que nós temos. Presidente, um dos nossos integrantes aqui tem uma pergunta, aliás, é um pedido, é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique pede: é possível o convidado repetir o nome das normas de combate à corrupção recentemente aprovadas nos Estados Unidos? Bom, a primeira é o Illicit Cash Act, né? O ato do dinheiro ilícito. E o segundo é o Corporate Transparency Act, ato de transparência das corporações. Interessante que também, doutor Fabiano, esse Elite Cash diz a nosso tema de predileção, que é lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Hoje, é o que o senhor falou, não tem como uma investigação de uma grande organização criminosa, uma organização criminosa transnacional, sem aquela velha medida do follow the money, né?
isso aí passa por absolutamente todo o trabalho investigativo da Polícia Federal e é uma grande verdade. E é triste, na verdade, o Brasil ser exportador de uma modalidade de crime organizado e também nós temos que, pelo nosso posicionamento, o Brasil também exportar uma postura da ordem e demais integrantes como Polícia Federal no combate à corrupção. Doutor Ronaldo. Por gentileza, vamos, portanto, passar às considerações finais. Eu pediria, por favor, doutor Eugênio, fique à vontade. Depois eu pediria ao doutor Ricardo Bento, sintam-se à vontade para as considerações finais. Vamos nessa ordem. Doutor Eugênio, doutor Ricardo, e eu encerro. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Fabiano. Uma honra para termos a sua participação aqui. Doutor Eugênio, por favor. Bom, doutor Ronaldo, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, agradecer pela possibilidade de estar aqui debatendo um tema que é, na minha visão, um dos mais relevantes aí, não só da atualidade, mas de todos os tempos, né? E agradecer o convite ao doutor Ricardo. Eu não tenho dúvida, eu compactuo com essa mesma ideia. É necessário realmente que, numa reforma constitucional que nós tenhamos, que esse detalhe seja incluído em âmbito constitucional. Nós temos uma Constituição gigantesca, com milhares de emendas, né? Exagerando, obviamente, mas as coisas totalmente infraconstitucionais são colocadas lá dentro, assuntos que não têm a menor pertinência constitucional são colocadas por meio de emendas na nossa Constituição e não tem a previsão do combate à corrupção no nível constitucional. Isso aí demonstra realmente que isso não é uma preocupação do legislador brasileiro, né? Desde 88 não é uma preocupação do legislador brasileiro e não vem sendo ao longo dos anos. Então, debater um tema como esse é motivo para mim de muita alegria, ainda mais aqui na OAB de São Paulo, com a presença do meu amigo, do meu irmão, Dr. Fabiano, presidente da Comissão de Combate à Corrupção do Espírito Santo. Então, uma alegria. Começo a minha sexta-feira energizado, com muita alegria, com pique total para continuar o fim de semana aí. Muito obrigado. Contem sempre comigo, o que precisar. Os espectadores aqui, as pessoas que estão assistindo, quiserem mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, estou à disposição para responder. Pode ser no meu e-mail, que é eugenioricas@hotmail.com, pode ser no Instagram também, mandando qualquer dúvida. Meu Instagram é Eugênio Ricas, então fico à disposição para atender qualquer um. Muito obrigado, contem sempre comigo. Muito obrigado, mais uma vez. Uma honra termos contado contigo aqui, entre o nosso ilustre convidado. Por favor, doutor Ricardo Bento. Seu áudio. Cá estamos, pesados amigos, nosso presidente, doutor Ronaldo de Andrade, doutor Eugênio Ricas, doutor Fabiano Cabral. Eu acho que essa pandemia ela trouxe uma nova postura para nós enquanto operadores do direito. Então, só para encerrar, a nossa Constituição ela estabelece muitos direitos, garantias e liberdades. Direitos declarando, garantias como instrumentos e liberdades. Então, infelizmente, o combate à corrupção deve ser esse fundamento do Estado Democrático de Direito. Eu também me coloco à disposição dos interessados que queiram prosseguir em perguntas. Dizer ao doutor Eugênio que nós estamos aí formatando um grupo de estudo ao combate à corrupção, com medidas proativas. Então, já que Vossa Excelência se colocou à disposição, certamente fará parte dessas medidas proativas aí para que possamos ter uma vislumbra internacional e nacional acerca do combate à corrupção. Agradeço aos amigos e acho que eu disse ao doutor Ronaldo que seria um evento muito bom, mas eu acho que a participação de todos realmente me deixa emocionado, feliz e ciente da missão cumprida. Ou seja, hoje nós demos um passo muito importante no combate à corrupção. Grande abraço a todos. Ótimo. Gostaria, portanto, mais uma vez agradecer os nossos participantes. Estamos agora com 21 pessoas na sala. Agradecemos aqueles que participaram também na formulação de indagações. Vejo aqui, está presente a nossa ilustre colega da AGU, doutora Paula Martins da Silva Costa, colega também na Comissão da Advocacia Pública, que ambos somos membros, meus cumprimentos à doutora Paula. E só gostaria de deixar registrado que para a OAB São Paulo
um grande orgulho, por meio da sua Comissão de Direito Administrativo, realizar um evento como foi o realizado hoje, em que, quiçá, saiam propostas efetivas, palpáveis, como a que propôs aqui, em sua fala, em sua breve fala, Dr. Ricardo Bento, com um determinado desenho de o porquê não tenhamos, até esse momento, colocado, enquanto estatura constitucional, o dever do Estado do combate à corrupção e, portanto, a garantia do cidadão ao exercício desse direito. Na verdade, eu gostaria, um último detalhe a acrescentar, doutor Ricardo Bento. Me lembro que o grande debate que existe hoje no STF é a questão da possibilidade ou não de dano coletivo em decorrência de atos de corrupção. O que eu enxergo é que a sua proposta colocaria pá de cal no debate, que hoje a jurisprudência é difusa a respeito desse tema, e colocaria todo o fundamento para que esse dano coletivo pudesse ser exigido, a partir do momento que é o objetivo do Estado, o combate à corrupção, e passa a ser uma garantia do cidadão que esse Estado será eficaz na adoção dessas medidas. Então, a sua proposta me pareceu absolutamente, diria, auspiciosa. Também lhe agradeço, meu querido amigo e irmão Ricardo Bento. A todos, mais uma vez, muito obrigado. Não havendo mais considerações dos ilustres colegas, nós poderemos encerrar. Obrigado a todos, obrigado aos participantes. E, por favor, nossa próxima reunião já está aqui, convite feito pelo doutor Fabiano ao doutor Eugênio, e já convite aceito, e, portanto, para nós será uma honra. Primeira quinta-feira do mês. Muito obrigado, felicidades.